Sejam todos bem-vindos. Lembrando que a nossa palestra está sendo acompanhado ou transmitido pelo Aurélio Robles, né? Face Aurélio Robles e a comunitária Vida Nova, né? Antes de nós iniciarmos o nosso tema da noite, eu convido todos para fecharmos os nossos olhos, nos ligarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos espirituais que nos assistem aqui no Pátria do Evangelho. Divino Mestre Jesus, permitir que em Teu nome realizemos mais este evento desta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024. Que os Teus propósitos nos inspirem para que nós desempenhemos aquilo que nos propusemos para a noite de hoje. E que cada um que estiver ouvindo também possa ser iluminado por esses Teus propósitos e possa entender a mensagem da noite. Abençoa nossos propósitos, sê conosco, que assim seja. Bem, o nosso tema para hoje é o capítulo 8 do livro Fonte Viva, Obreiros Atentos. Há algum tempo, já quase 2 meses, eu li essa mensagem. Achei ela interessante. Ela não é uma mensagem longa, é uma mensagem relativamente curta, né? Mas fala com profundidade do tema, né? Obreiros atentos. Dá para imaginar o que seja? Ele começa como todos os livros, né? Como os livros Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, né? E esse também o livro Ceifa de Luz, o livro Palavra da Vida Eterna. Todos, o Emmanuel vai pensar um versículo do Novo Testamento, né? Seja ele dos Evangelhos, seja ele dos Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, ou de outras crônicas de Pedro, de Tiago. Nesse caso, hoje, nós temos o de Tiago, né? Que diz assim: aquele, porém, que atentar a bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto perseverar, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Parece uma mensagem, uma coisa simples, né? Porque ele diz que esse tal, né, aquele que atentar para a lei de liberdade. Que lei de liberdade é essa, né? Mas todos nós temos a liberdade. Jesus nos convidou, mas nunca nos obrigou a fazer isso ou fazer aquilo. Ele diz: quem é da verdade, ouça minha voz, né? Aquele que procura a verdade, né? Então está na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 25. Quem entendeu a lei da liberdade e não sendo ouvinte esquecido, esse tal será bem-aventurado, né? Mas fazedor da obra, quer dizer, seguir aquilo que os evangelhos indicam, aquela mensagem do Cristo. Esse será bem-aventurado. Por quê? Por que o Tiago fala isso? Porque a maioria
dos ouvintes, dos fiéis da doutrina do Cristo, o que faz? Ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro, ou entra por um, sai pelo outro. Não tem... Então ele diz, não sendo ouvinte esquecido, né? Esquecido, mas estiver atento. O que é não ser ouvinte esquecido? Porque nós fomos doutrinados para simplesmente acreditar em Jesus. Acredita em Jesus, acredita na mensagem, porém, eu acredito, eu creio, mas não faço. Esse que é o grande problema, né? Às vezes não acredita, ele acredita, mas essa mensagem é bom para o Valdir, é bom para ele, é bom para mim, não. É o que a gente pensa egoisticamente. Nós queremos aplicar o Evangelho para aqueles que estão do nosso lado, nossos familiares, e esquecemos de nós mesmos, né? De nós mesmos. Então vamos lá ver mais. Agora vem os comentários do Emmanuel, né? Ele diz assim: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreendendo as obrigações que lhes estão afetas e rende sincero culto à lei da liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Então, o Emmanuel já dá um toque muito importante aí. Ciente, né? Ele entende a lei da liberdade. Eu posso ou não posso, eu posso fazer ou deixar de fazer. Ninguém está obrigando a gente, né? Mas aquele que é sincero, né? Discípulo da Boa Nova. Boa Nova quer dizer Evangelho, né? Ou Evangelho quer dizer Boa Nova, né? Então, aquele que segue o Evangelho, ciente dessa responsabilidade, né? Então ele sabe que o que ele semear, o que ele plantar, ele vai colher nas leiras do mundo. As leiras, a gente sabe, quem plantou batata aqui já sabe o que é leira. Então, né, é uns cordões que se fazia para plantar batata. Chamávamos aquilo de leira. E é um termo usado na agricultura. Na agricultura se fazia aquele amontoado de terra para plantar o cereal ali. E ele faz essa comparação, né? Ele colherá isso mesmo na lei do mundo, né? Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da Terra, né? Então, o que acontece? Esse que se conscientiza, ele vai cumprir o seu dever. Ele coloca aqui o juiz, né? O administrador, e o trabalhador, o servo.
cada um, mostrando que cada um, dentro daquilo que lhe foi conferido, dentro da profissão que ele escolheu, tem que fazer aquilo com amor, com dignidade, porque não é a natureza. Tanto valor tem um varredor de chão, né, como nós vamos ver aqui para frente, tanto valor tem um varredor de chão como um potentado, como um grande letrado, quando um grande administrador. Cada um é responsável, porque ninguém foi colocado onde está colocado por acaso. A espiritualidade coloca cada um na posição que ele é capaz de desempenhar. Agora, depende o esforço de cada um para se tornar aptos, para se habilitar para o trabalho os trabalhos maiores, né? Os trabalhos de mais responsabilidade. Aquela história, quem é fiel no pouco, confiado lhe será o muito, né? Então, cada um está no seu lugar, sem desmerecimento, sem demérito nenhum, né? Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga o oxigênio no ato de respirar. Vai falar nisso aí? Alguém lembrou aqui dentro que está respirando oxigênio? Acho que não. Ninguém lembra. A gente respira com a naturalidade, não respira? Respira com naturalidade. A gente nem lembra que estamos sorvendo o oxigênio, tirando o oxigênio, e ele está fazendo um trabalho gigantesco em nosso organismo, oxigenando o sangue, fazendo, né, nos dando a força para o cérebro. Nós dependemos do oxigênio, mas a gente às vezes passa dias e dias e não lembra que a gente está respirando oxigênio, está respirando, porque é tão natural com a gente, é tão natural para a gente, que a gente está habituado, a gente já nasceu respirando, vive a vida toda respirando, mas quando falta o ar, né, quando começa a ter dificuldade, é aí que nós vamos lembrar, né? Vamos lembrar. E o que ele quis dizer com isso? Que o trabalhador, ele pode ser um varredor, ou ele pode ser um administrador, ele vai trabalhar sempre com regularidade, com honestidade, amar aquilo que ele está fazendo, amar a posição que ele foi colocado, consciente da sua responsabilidade. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja ele estadista ou varredor, está integrado com o dever que cabe na posição de agir tão naturalmente quanto, né, respirar o oxigênio, né? Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Porque cada um está numa posição. E ele não vai assumir uma posição se ele não estiver habilitado para isso. Ele precisa estar habilitado. Tanto é que para
Para você assumir um cargo numa empresa, você passa por um teste para ver se você está habilitado para executar aquela tarefa. Você vai executar em serviço público, tem que fazer um concurso para saber se ele está habilitado para isso, né? Então, se ele dirige, ele não precisa esperar, ele não tem que esperar mais, porque alguém vem dizer, você faça isso. Isso é lógico, são feitas as primeiras instruções do serviço para conhecer, quando se assume um cargo ou uma responsabilidade nova, para que ele conheça. E ele continua. Se obedece, não reclama as instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Se ele já está no ponto de dirigir, é porque ele está habilitado. Ele não vai estar perguntando para toda hora. Ele já pensou um funcionário que estivesse toda hora perguntando para o superior: o que eu faço aqui agora? O que eu faço aqui agora? Ele não estaria. E o que eu faço com essa pessoa que não está cumprindo o dever? Então ele precisa, né? Ele precisa estar habilitado. E para estar habilitado, ele precisa fazer os cursos, ele precisa trabalhar atento, ele precisa se habilitar através do conhecimento. Ele precisa conhecer antes para depois executar. Isto por que ele fala? Porque nós também precisamos conhecer, nós precisamos, sempre que nós queremos seguir o Mestre Jesus, nós precisamos conhecer, precisamos estudar, precisamos ler, precisamos trocar opinião com outras pessoas que porventura estejam mais experientes. Então precisamos dessa para nos tornar habilitados para o trabalho. Ele não exige que o governo do seu distrito, né, lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Aquele que quer trabalhar não vai esperar que as autoridades venham e falem para ele: você tem que estudar, você tem que fazer esse curso. Ele por si mesmo, ele escolhe para se orientar, para fazer. E na horta dele, né, na horta dele, ele não espera que o governo mande adubo, ele vai comprar o adubo e vai plantar. Ele está fazendo uma comparação aqui bastante material, bastante corriqueira, para mostrar que nós precisamos adubar através dos nossos conhecimentos, adubar através da nossa perseverança, adubar a nossa horta, se quisermos que ela frutifique, através das boas obras, através dos bons exemplos, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações e elevação da vida comum, que passam a produzir vantagem
substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Então, basta trabalhar. Nós viemos no mundo e está cheio daqueles que não estão contentes na posição que estão. Não é proibido a pessoa procurar se aprimorar, optar por uma posição ou mais remunerada, ou melhor, menos cansativa. Não é proibido. Isso faz parte do progresso. Mas o que ele não pode fazer é ficar reclamando porque ele está naquela posição. Ele está naquela posição porque ele não se habilitou para outra. Vou pedir licença para tomar um pouquinho d'água, viu? Então, como ele diz aqui, ele procura, né, aprender, né, tem a própria liberdade para aprender, para aprimorar-se e para ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Porque não adianta a gente falar assim, eu obedeço a Deus, não obedeço ao homem. Mas nós vivemos numa cadeia de subordinação aqui na Terra. Se eu estou numa instituição, eu tenho que ouvir aquele que dirige. Se eu estou numa empresa, tenho que ouvir os superiores, né, que recebem a determinação lá e vem passando para a gente até chegar no último degrau. Não é verdade isso? Então, é a posição que a Terra confere. E se nós estamos aqui na Terra, não é simplesmente porque Deus nos colocou a castigo. Não, nós estamos aqui que nós precisamos progredir, mas progredir através do trabalho que nós executamos aonde estivermos plantados. Por enquanto somos o servo lá de baixo, vamos fazer aquilo com perfeição, com boa vontade. Não demorará tempo, surgirá quem está vendo o esforço. Aí também não demorará muito tempo que já vai ser convidado para fazer outro trabalho de mais responsabilidade. E à medida que ele vai respondendo aos anseios daqueles que dirigem, ele vai subindo de posição. Quanta gente que dentro de uma empresa começaram lá varrendo o chão, chegaram a diretor, né? É lógico que não são muitos, né? Mas de um modo geral sim, porque do esforço a pessoa sobe, né? Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. A mensagem é só até aí, né? Ela é pequena, mas acontece que a vida material, que ele se espelhou na vida material, ela é um exemplo do que nós vamos fazer para seguir na vida espiritual. Se nós não formos fiéis aqui, no mundo espiritual também não seremos. Se nós nos habituarmos a reclamar, a nos queixar, a acusar os outros, nós vamos para o mundo espiritual queixando também. Mas se nós nos habituamos a obedecer, esforçando, conhecendo o caminho que nós temos que seguir para a frente, que nós temos que seguir, nós naturalmente nós vamos evoluindo.
aquele que é fiel no pouco, confiar-lhe-á o muito. Eu vou agora passar uma mensagem que eu achei interessante como complemento desse pensamento. É do livro Jesus no Lar. Parece que eu coloquei o livro Jesus no Lar por aqui. Esse livro aqui, Jesus no Lar, é um livro do Neio Lúcio. Neio Lúcio é um espírita. Mas tem alguma coisa de interessante pensar. Os evangelhos, e mesmo o Novo Testamento, eles são sintéticos. Ele fala em síntese aquilo que Jesus falou. Mas os detalhes, os pormenores que Jesus vivia com seus discípulos, não ficou retratado. Ficou retratado só aquele discurso que Jesus fazia em praça pública. Mas a espiritualidade veio no tempo certo para trazer certas mensagens que os evangelhos não falam. É para falar, mas quem pode garantir? Tudo bem, não vamos entrar no mérito da questão, porque nós vamos ter nos livros de Humberto de Campos dizer das conversas particulares quando Jesus caminhava, ele tinha as conversas particulares, e vai aparecer muito Pedro, vão aparecer os outros apóstolos naquele livro Boa Nova, né? E são detalhes que escaparam e que trazem muito ensinamento para nós. E esse livro do Neio Lúcio, Jesus no Lar, ele fala para nós de uma reunião que Jesus fazia, um bate-papo que Jesus fazia, mas um bate-papo instrutivo. Eles não batiam papo a esmo para criticar ninguém, eles batiam um papo para que se fixasse na mente dos apóstolos, se fixasse a doutrina verdadeira. Então vamos lá. Felipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu a posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejum incessante. Conhecia a lei como ninguém, desde Moisés aos últimos profetas. Decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se o santo dos santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia a túnica sem mancha e abstinha-se de falar com as pessoas impuras. Era um costume, né?
no judaísmo, aqueles que se julgavam o privilegiado de Deus, que tinha isso. Ele não conversava com pessoas impuras, com uma mulher, uma meretriz, com um homem que sabia que era um larápio, e sabia que tinha qualquer... Eles não conversavam, porque eles eram de Deus. Só que Jesus quebrou esses enigmas, né? Quebrou esse estigma. Jesus comeu entre os pecadores, falou com prostitutas, falou com ladrões, falou com homens, com as pessoas de má vida. E quando ele falava alguma coisa, ele dizia assim: eu não sou o som que precisa de médico, mas os enfermos. Então ele mostrando o dever de ir ao encontro dessas pessoas, conhecido como pecadores. Acontece, todavia, que havendo grande peste em cidade próxima a Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer os necessitados e doentes em nome da divina providência. Quando acontece as grandes calamidades, principalmente as de saúde, a espiritualidade se movimenta muito antes que os homens. Então, o que aconteceu? Desceu um anjo, desceu imediatamente do céu, né? Para socorrer aquelas pessoas, né? Mas acontece que ele precisava, né? Necessitava, porém, de mãos diligentes de um servidor, né? De um homem através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício dos enfermos. Lembrou-se de recorrer, deixa eu ver aqui, a benefício dos enfermos e sofredores. E aí, o que aconteceu? Ele lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza, que não lhe sobravam o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. É sempre assim, né? Quando acontecem as calamidades, infelizmente não somos os líderes religiosos que vão na frente. No comum da vida, no comum do que acontece no nosso dia a dia, não são os grandes líderes que vão à frente. Então, ele tinha compromisso com Deus, não podia, que era o conceito da época, não podia ter compromisso com aqueles que estavam afetados pela epidemia, né? Achando que o fato de viver de oração, de ter a sua roupa branca, de ter a sua conduta perfeita, estava tudo bem. Jesus, como eu já disse, veio quebrar esses paradigmas, né? Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundície? Então, a gente sabe o que acontecia com os leprosos na época de Jesus, né? Na época do passado.
Os leprosos era proibido de andar na cidade, ia para o vale dos imundos. E ninguém ia lá. Ninguém, nenhum religioso, né? Então, como que ele ia, né? Se na mente dele, aquela pessoa é tudo vítima da imundície. Quer dizer, eles eram condenados por Deus no conceito. Sempre o homem, os religiosos fizeram assim. Aquele que está doente são condenados por Deus. Não, e eles não têm nada com isso. O anjo insistia no chamamento, contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. Então precisava socorrer, precisava trabalhar. Estava morrendo gente de toda hora nessa cidade, né? Pela epidemia, né? Ninguém desejava, ninguém desejava arriscar-se. Ele recorreu aos trabalhadores, aos religiosos, né? Então, o mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas da lei, né? Nenhuma pessoa se arriscava, né? Eles tinham medo, né? Tinham medo da enfermidade. Ninguém. Os religiosos, ninguém. Mas instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Então, tinha esse. Porque sempre houve delinquentes, pessoas que cometem crimes, mas depois, uma certa hora, cai a ficha dele e fala: estou perdido, e agora? Eu preciso me regenerar. Então, ele ficou sabendo que ele mantinha o propósito de registrar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. Isso é, através da inspiração. Aquele homem, o ex-criminoso, procurava algum ponto para ele se regenerar. Então, através do pensamento, o anjo não apareceu falar com ele, mas inspirou no pensamento dele, para que ele convidou a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou, obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima aos ministérios do socorro da elevação. Então, ele chegando lá, o que ele fez? Ele foi para trabalhar. Então, primeiro, ele enterrou os cadáveres em sepulcro. Fez a primeira obrigação, porque morria tanta gente que as pessoas estavam em putrefação, né? Estavam em estado calamitoso, né? Aumentando mais a calamidade através do mau cheiro, através que exalava, de insetos que ia sobre ele. Então, a primeira providência dele foi enterrar os insepultos, aquelas pessoas que morreram. Fez as valas dele lá e enterrou, né, o sepulcro. Improvisou remédios adequados à situação, né? Então, ele sabia de muitos remédios, ele foi improvisando lá para os doentes. Semeou bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, né? Porque quando se está numa enfermidade, né,
a pessoa se desanima, não tem coragem. Ele foi ao encontro deles. Primeiro limpou a cidade, sepultando os insepultos, né? Aqueles que estavam em estados críticos nas ruas, mortos nas ruas. Aí limpou o ar. Aí ele vai ao encontro dos doentes, improvisa os medicamentos que ele sabia, e além disso, ele levanta o ânimo daquelas pessoas que estão desanimadas, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou o serviço de consolação e esperança, e com isso conquistou sólida amizade no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Vocês já ouviram falar, a soma de bem cobre a multidão de pecados. Então ele movimentou o céu, né? Movimentou a espiritualidade, e ele deu um salto na sua evolução. Ele que vinha de um passado condenável, era ladrão, se regenerou e depois se sacrificou, não importou o que acontecia com ele, para viver naquele meio epidêmico, naquele meio de doenças, mal cheirosa, né? Ele conquistou, né? Como disse Pedro, a soma do bem cobre a multidão de pecado. Então, com aquele gesto, ele resgatou o seu passado e deu um passo muito grande na espiritualidade, né? Ele deu um passo muito grande na espiritualidade. Então, essa história que Jesus contou. Agora tem uma coisa curiosa aqui. Os presentes registraram a pequena história entre admiração e desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou no final. Nós vamos ver depois. Então, ele comentou, né? Porque acontece que os presentes, os discípulos, ficaram desapontados. Vocês sabem por que os discípulos ficaram desapontados? Porque eles eram fãs, né, daquela doutrina que acha que se ganha o céu de graça. Então, eles perceberam nessa história de Jesus o trabalho que eles tinham que fazer. Mais tarde, a gente sabe, quando o Cristo não estava mais com ele, o que ele fez? O Pedro criou a Casa do Caminho, que era para atender as pessoas necessitadas às portas de Jerusalém. No trabalho socorria, dava amparo às pessoas, tanto que Estevão foi socorrido lá, né? Então eles ficaram desapontados. Então Jesus interveio, né? Vamos ver o que Jesus disse, para concluir. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Porque tem muita gente que tem uma joia rara, é um valor, um capital, mas ela não tem valor nenhum. Então, o que vale eu ter um anel de ouro guardado lá? É só capital empatado. Que vale eu ter não sei o quê, tanto, e fica parado. Então, Jesus disse, não ficar no modelo de joia preciosa, mas
condenada à ferrugem, né? E sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos antes que os justos ociosos possam desfrutar dos celestes convívios. O que é isso? Jesus disse numa outra passagem que há muito maior alegria no céu por um pecador que se arrepende que por 100 servidores que permanecem fiéis. Mas se o servidor permanece fiel, devia ter ele ter o privilégio. Mas acontece que muita gente, né, nós não entendemos isso que Jesus falou. Muita gente permanece, aonde permanece, se arvorando servidor do Cristo e salvo. Mas não vai atender quando surge uma epidemia, quando surge uma dificuldade, não põe a mão na obra. Eles já estão salvos. Não precisa disso. Deixa os pecadores que vão trabalhar para se salvar. Aí, nesse caso, os pecadores passam à frente deles, né? A literatura espírita está cheia de casos assim, que as pessoas eram pregadores, falavam, e quando chegaram do outro lado, encontraram para socorrer aquele que ficava lá na última fila, simples, muitas vezes nem bem vestido, mas ele estava numa condição de socorrer. Como disse certa vez, encontrou, mas você, bom, por que você está assim, nessa posição? Você lembra de mim? Ele falou, eu ficava aqui, fez um esforço, lembro. E como você está nessa posição? É porque tudo que o Senhor falava, eu cumpria, eu aplicava. E o outro falava para os outros, aquilo que nós falamos no começo. Então, para encerrar, vamos ver mais um. E reparando que os ouvintes se retiraram no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Então ele não comentou mais nada, mas ele sabia que aquela mensagem colocada naquela posição, naquela condição, fazia com que eles à noite fossem pensar, meditassem e optassem por um trabalho certo. Era isso que eu tinha para vocês na noite de hoje, né? Então agora nós vamos para o passe, né? Os nossos companheiros médios passistas, por gentileza, se dirija à sala de passes que estão escalados para hoje, e depois nós voltaremos aqui para o encerramento.